irmão. Irmão é para ajudar uns aos outros. E aí naquele momento de dificuldade que eu tinha, eu pedi para uma irmã, né, da minha igreja orar pela minha situação. Falei para ela que a gente tem que confessar muitas das vezes o que a gente está sentindo, porque como que eu vou poder te ajudar se eu não sei o seu problema? E como que eu te ajudo? Em oração. E essa irmã orou, e no outro dia eu me senti melhor, pude ler a Bíblia, pude ter conhecimento, e foi maravilhoso, gente. Foi uma experiência única. Ver que eu tinha uma arma muito poderosa. A arma muito poderosa que eu tinha, uma das armas que eu tenho para usar é a humildade em pedir oração para meus irmãos nas minhas dificuldades. Porque todos nós temos limitações. E quando eu comecei a observar que isso era uma arma poderosa que eu tinha, eu passei a usá-la. Então, todas as dificuldades, né? Vou falar, uma das dificuldades também que eu tive foi o câncer que minha mãe teve no intestino, que para os médicos, né? Olhar clínico, médico ali, exames, eles estavam certos, eles não fugiam do que eles estudaram. Mas é o que eu falo para vocês, tem doenças que são tempos determinados, que é para morte, mas tem doenças que é para glorificar o nome do nosso santo Deus. E essa doença que veio sobre a vida da minha mãe foi para glorificar o nome do Senhor Deus. E ainda me deixou ainda mais forte em sabedoria e entendimento. Eu comecei a bater de porta em porta, né, na casa dos meus vizinhos, e pedia oração. Falava, você ora por mim, tá acontecendo isso assim, falava a doença da minha mãe, por favor me ajude em oração. Então foi um ciclo tão grande de oração, então criou uma força tão gigantesca assim, que hoje minha mãe está curada. E eu percebi que essas são umas das armas que eu uso sempre para eu vencer o meu dia a dia. E tem muitos outros tipos de armas poderosas que Deus deixa pra gente. E eu tô usando outro tipo de arma essa semana, né, que tá me fazendo super bem, por isso que eu estou aqui abrindo esse vídeo. Eu falo que a gente não pode fazer nada se não for a permissão de Deus. Então, se eu estou aqui falando, é através do Espírito Santo de Deus, que me permite abrir esse vídeo, me permite falar com pessoas que eu até não conheço, mas Jesus conhece. Conhece a dificuldade, conhece as limitações, e isso para mim é fantástico, é maravilhoso. E essa outra arma que eu tenho, pessoal, é o jejum. O jejum é algo muito importante, né? As pessoas não relatam muito jejum, mas jejum é algo esplêndido, né? Eu falo, vou contar uma das situações. Então, eu tava com meu esposo muito enfermo em casa, minha filha, né? Mas eu não cheguei, minha filha ficou, mas eu agi daquela outra forma. Eu fui num campo de oração e pedi oração, e no outro dia minha filha estava curada. E aí o meu esposo foi no campo de jejum. Então eu passei a fazer o jejum. E não demorou 3 dias, meu esposo também começou a obter a cura. Então a gente tem inúmeras armas no campo espiritual. Então a oração é algo poderosíssimo. E o que vai mais impactar sobre a sua vida é obediência, é seguir o manual bíblico. É você fazer a vontade de Deus. É você fazer o querer de Deus sobre a sua vida. Quando você começa a fazer o querer de Deus sobre a sua vida, Ele começa a trabalhar em seu favor. Você já não se preocupa mais com aqueles que estão ao seu redor. Você só vai usar as suas armas que Deus te deixou, que é a oração, que é o jejum, que é a partilhas daquelas coisas que às vezes você não vai, tem coisas que você não vai conseguir resolver sozinha. É isso que eu quero que você entenda. Tem coisas que você vai precisar do próximo. E muitas vezes a gente sente, o inimigo faz a gente se sentir envergonhado da nossa situação, das nossas situações, ainda mais quando a gente fala a palavra de Deus, quando a gente pronuncia a palavra de Deus, ele vai agir assim, mas você fala tanto desse Deus que cura e que salva, e você está dependendo daquela pessoa. Porque Deus, ele quer mostrar para você que ele é simples, que ele não quer ser melhor que ninguém, e que nós dependemos um dos outros. Né? Se a gente for notar, Jesus nasceu, gente, numa manjedoura, numa coisa muito simples. Não tinha nada além que alguém. Ele mostrou que nós todos éramos iguais, independente aonde a gente nasce, independente de quem somos. Ele ama nós. E ele deixa todas essas armas que é pra gente vencer os obstáculos para todos. É tão engraçado que Deus não exclui ninguém. Deus não faz panelinha. Deus não escolhe doutor ou presidente. Ele escolhe quem se deixa ser escolhido. Porque não há uma escolha para Deus. Há uma entrega.
Se você se entregar para Deus, é claro que Ele vai cuidar de tudo que está ao seu arredor. Se você se deixar Deus usar você, se você ser servo de Deus, você passa a ser uma propriedade particular para o Senhor. E os seus pensamentos vão ser adestrados por Deus. Olha que privilégio, né? E aí muitos falam, ah, mas eu não consigo, eu não vou. Todos nós conseguimos. De início parece que você vai não obtendo força, porque o inimigo vai lutar contra. Mas depois você vai. Tem gente que vai falar assim, ah, eu estou orando, mas minha oração é fraca. Não existe oração fraca. Vocês têm que entender que tudo que é orado é gravado e levado, e através, né, do seu filho amado, ele leva para Deus, e tá tudo anotado lá o que você está pedindo para Deus. Mas tudo tem um tempo determinado por Deus, né? As coisas de Deus são perfeitas, não são de imediato, não é uma ilusão, não é o que o mundo te oferece, né? É uma perfeição aonde não tem. Deus é simples, mas Ele age na hora certa, no momento certo, com as pessoas certas. Todas as pessoas que vão passar no seu caminho, e se você entregou sua vida na mão de Deus, porque elas teriam que passar. Porque elas vão ser mais uma peça do seu quebra-cabeça. Mais uma coisa linda para você viver com essas pessoas. E muitas das vezes o inimigo vai trabalhar contra a união, contra a amizade, contra a irmandade. Ele vai falar para você que você não pode ter amigos, que amigos são falsos, que pessoas traem, que pessoas falam mal. Você não veio para julgar, você veio para amar, você veio para cuidar, você veio para, sabe, sentir a dor do próximo e ajudar na medida que Deus permite. Porque quem vai fazer as coisas caminharem certa, quem vai fazer para que as coisas fluam de uma forma melhor, vai ser Deus. O seu trabalho é somente servir e amar. Se você começa a ler a Bíblia, você vai começar a notar que ela só fala de amar.